Salve, salve galera, professor Romulo Arantes na área para mais uma dica especial Enem 2024. Vem comigo, me chamo Romulo Arantes. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele joinha e deixar o seu comentário. A dica de hoje é sobre um estilo maravilhoso chamado simbolismo. Foi uma escola literária do final do século XIX. Se é uma escola literária, é um conjunto organizado de produções de uma determinada época. E que conjunto é esse? Conjunto medieval, padrão é medieval. E qual é a época? Final do século XIX. Então vamos lá. Se é padrão medieval, então nós teremos lirismo, sentimentalismo, subjetividade, misticismo, religiosidade e musicalidade. Lembre, por favor, que lá na Idade Média os poemas eram ligados à música, se chamavam cantigas, canções ou trovas. Eram feitos por um tipo que era poeta e músico chamado trovador. Essa herança medieval chega por aqui, né? Aí o seguinte... A época, segunda metade do século XIX, crise econômica, grande depressão no final do século XIX, desigualdades sociais latentes, a humanidade entrou em parafuso, entrou num pessimismo absurdo e chegou aqui à conclusão: o mundo não tem solução. As pessoas se tornaram muito negativas porque elas acreditaram demais na ciência. Houve um surto de cientificismo com a cura para a tuberculose, o que gerou o naturalismo, e os naturalistas defendiam que resolveriam os problemas sociais através da ciência, mas não resolveram. Os problemas se tornaram ainda maiores. E a humanidade chegou à conclusão: não tem jeito. E aí se refugiou na religião, porque historicamente, quando a humanidade perde a crença na razão e na ciência, ela se volta para a fé. E a ideia religiosa, de uma forma geral, é que após a vida difícil na Terra, você vai para o céu. Como dizem as pessoas, de uma forma geral, no nosso país, como via de regra as pessoas costumam dizer, quando alguém morre eufemisticamente, ou seja, de maneira suave, dizem: partiu desta para uma melhor. Essa ideia é uma ideia transcendente, místico-religiosa, muito adotada pelos autores simbolistas, que defendiam a ideia de que a vida na Terra é uma vida difícil, mas é preciso ter resiliência, é preciso ter resignação e resiliência, é preciso se conformar, entender que é assim mesmo, essa vida é uma passagem, e depois daqui você vai para algo melhor, que é o paraíso celestial. Vem comigo, não vacila, fica simples demais de entender. É o seguinte, nós temos no simbolismo tanto o poema quanto o texto em prosa, tá? Predomina o poema, diferentemente do parnasianismo, que só tem produção poética, diferentemente do realismo, naturalismo, que só tem produção em prosa. O simbolismo tem prosa poética, o simbolismo tem poema e tem prosa cheia de figuras de linguagem, tá? Detalhe muito importante, uma linguagem fortemente subjetiva, né? Uma linguagem simbólica, metafórica, tem rigor formal, tá? Tem rigor formal, tem linguagem hermética. O que é linguagem hermética? É uma linguagem fechada em símbolos. Que símbolos são esses? São os 5 símbolos. Quais são os símbolos? Cromatismo, valorização da cor. A cor predileta para eles é a cor branca, que simboliza a paz, que é o estado de espírito que eles buscavam com a transcendência, passagem para outro plano. Uso de reticências, que geram subjetividade. Sinestesia, que é uma figura que trabalha as sensações. Maiúsculo alegorizante, que é a utilização de substantivos, normalmente substantivos comuns, escritos no meio ou no final do verso, eles devem ser escritos com inicial minúscula. Os simbolistas usavam maiúsculo para dar destaque. E vocábulos litúrgicos, são vocábulos religiosos, então não vacila, tá? São esses os 5 elementos. A linguagem hermética é uma linguagem simbólica, metafórica, por isso o nome simbolismo, né? A ideia é uma produção literária simbólica, ou uma linguagem simbólica, diferente da linguagem parnasiana, que era uma linguagem pessoal, que era uma linguagem passiva, insensível, fria e quase que sem figuras de linguagem, né? Qual que é a vibe dos caras aqui? Eles não suportam o mundo real, portanto eles entendem que a função da literatura é uma função evasiva, ou seja, de fuga da realidade. Eles ficaram conhecidos como nefelibatas. Nefelibatas são aqueles que vivem com a cabeça nas nuvens, sonhando com a transcendência, a sublimação. Muito importante, né? Quando a gente fala do século XIX, não esquece que tem uma dica matadora para você. Falou que o século XIX é na palma da mão. Na palma da mão, se liga na dica do mestre, tá? Falou em século XIX, primeira metade do século XIX, romantismo. Segunda metade do século XIX, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Ó, 5 escolas literárias. Uma na primeira metade do século XIX, meados do século XIX, e 4 na segunda metade do século XIX. Lembrando, né, que começa com uma escola chamada romantismo, que evoca a cultura medieval.
Aí vem realismo, naturalismo, parnasianismo, bem no meio, negando o padrão medieval e retomando os valores clássicos. Aí termina com o simbolismo, retomando valores medievais, tal qual o romantismo, né? Quadro comparativo, falou aí, ó, parnasianismo e simbolismo são opostos. Segunda metade do século XIX, segunda metade do século XIX, aí padrão clássico, parnasianismo, padrão medieval, simbolismo, padrão elitista, parnasiano, padrão popular, simbolista, poema apenas no parnasianismo, poema e texto em prosa poética no simbolismo, rigor formal, ausência de crítica social, ausência de crítica social, caráter descritivo, caráter sugestivo, paganismo, que é a valorização da mitologia greco-romana, que é mítico, misticismo, que é a valorização da religiosidade. Quero lembrar uma coisa, o rigor formal é causa para os parnasianos, eles são obcecados, porque eles buscam o belo. Para o simbolista não é a causa, é consequência. Como eles constroem textos sugestivos, vagos, imprecisos, com linguagem hermética, acabam se preocupando com a seleção de palavras que normalmente estão relacionadas ao universo religioso. Então não é uma obsessão, como para o parnasiano. A ausência de crítica social no parnasianismo está relacionada ao fato de ser um estilo elitista. A elite está se lixando para as questões sociais. Já no caso do simbolista, é porque o simbolista não acreditava que o mundo material tivesse jeito. Como ele é místico, religioso, ele entende que o plano material é o plano das imperfeições. Então a cabeça dele trabalha sempre com a ideia de projeção para o plano espiritual. Para ele, o plano material é incorrigível, então não faz sentido fazer crítica, não vai mudar nunca, né? Então, assim, é bacana observar isso. Outra coisa, mítico é diferente de místico. Mítico, de mitológico, está relacionado ao parnasianismo. Parnásio, monte sagrado da Grécia Antiga, de por Apolo. Mitologia greco-romana, pagã. Já o simbolismo está relacionado ao misticismo, à religiosidade, é diferente, né? A linguagem culta para um, linguagem hermética para o outro, né? A linguagem culta que tem vocabulário raro e a linguagem hermética que tem vocabulário litúrgico, ou seja, religioso. É até bom lembrar, né, do eufemismo, da expressão suave que diz partiu desta para uma melhor, para não falar diretamente da morte. Está diretamente relacionado ao pensamento místico que é definido pelos simbolistas. O estilo surgiu na França, na segunda metade do século XIX, é uma negação ao realismo, naturalismo, parnasianismo, surgiu com as Flores do Mal de Charles Baudelaire. Em Portugal se desenvolveu plenamente com Aristo Eugênio de Castro, que é a obra inicial. Missal e Broquésio Cruz de Souza no Brasil, tornou-se muito popular na Europa e foi pouco popular no Brasil. Quase não se desenvolveu no Brasil porque ficou à sombra do estilo parnasiano. Os dois grandes nomes, Cruz de Souza, conhecido como Cisne Negro, e Afonso de Guimarães, conhecido como o Solitário de Mariana. Um estilo muito importante, que tem aparecido com uma certa frequência na prova. Não existem muitas particularidades, foram pouquíssimos autores, não teve grande repercussão, portanto o estilo segue piamente o padrão europeu, o padrão francês. A única particularidade é que o Afonso de Guimarães, ele teve um trauma muito sério, ele perdeu a sua noiva na véspera do casamento e ele se tornou um poeta monotemático. Seus poemas normalmente falam do mesmo tema, que é a morte de uma virgem. O seu poema mais popular, inclusive, se chama Ismalha e fala exatamente sobre a morte de uma mulher. E esse cara, o Afonso Guimarães, começou a se apegar muito à imagem da Virgem Maria como uma válvula de escape, como uma forma de compensação imaginária para o seu drama, né? Ele começou a fazer uma correlação entre a Virgem morta dele, a sua noiva, a Constância Guimarães, e a Virgem Maria. O detalhe, os autores simbolistas, eles defendem o misticismo geral, genérico. Já o Afonso Guimarães defende o misticismo cristão. Ele tem um apego à Virgem Maria, isso é uma singularidade. É importante se ligar nesse detalhe, porque o Enem pode cobrar. O Enem já cobrou o estilo, os textos simbolistas são textos complicados de analisar, pela forte carga subjetiva da linguagem. A linguagem é cheia de símbolos. Porém, compreendendo o estilo, a sua origem, as razões pelas quais se desenvolveu, os detalhes de produção, fica muito mais tranquilo. Gostou da dica? Se inscreve no canal, deixa o joinha e deixa seu comentário. Valeu, galera!